Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês, mais um vídeo da nossa série sobre o grafo do desejo aqui no nosso canal Psicanálise e Afins. Vamos lá? A gente fez uma promessa semana passada que nesse vídeo de hoje a gente falaria sobre o simbólico e o imaginário e muito especificamente sobre o estágio do espelho ali dentro do texto, ali dentro do grafo do desejo do Lacan, ok? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar desses dois polos tão importantes na teorização lacaniana, o simbólico e o imaginário. Esse tema ele surge muito cedo na obra lacaniana. O Lacan já fala sobre essa trilogia aí, real, simbólico e imaginário, desde um texto dele de 1953, que se chamava O Simbólico, o Imaginário e o Real. Curiosamente, aqui nesse texto, todos ainda com letras minúsculas, ok? Só depois que ele passou a grafar todos com letras maiúsculas. Anos depois, no seminário de 1974, 75, o seminário 22, né, o RSI, heresia, o próprio Lacan faz dessa trilogia uma divisão da sua própria obra. Né? Ele vai dividir, né, a obra dele a partir dessa ideia de simbólico, real e o imaginário. Vamos ver nas palavras do Lacan como que ele faz. Olha só essa citação do Lacan, acompanhe comigo aqui. Que eu tenha começado pelo imaginário e em seguida precisado um bocado mastigar essa história de simbólico com toda essa referência linguística sobre a qual efetivamente não encontrei tudo aquilo que me teria facilitado. E depois esse famoso real que acabei por lhes apresentar sobre a forma mesmo do nó. Está vendo que o Lacan divide a obra dele em uma época do imaginário, uma época do simbólico e por fim uma época do real? Sim, é verdade. Essa divisão ela é apresentada pelo Miller também num livro dele que se chama Percurso de Lacan, e ele vai falar que a gente tem três momentos distintos na obra de Lacan. O primeiro seria um momento com foco no imaginário, que é posterior à tese de doutorado do Lacan e anterior ao ensino público do Lacan, propriamente dito, e é nessa época que a gente encontra o texto O Estágio do Espelho, né? Tá dessa época. Ele está publicado aqui nos escritos, mas ele foi escrito pelo Lacan nessa época em que o Lacan trabalhava mais fortemente o imaginário. Depois a gente tem uma outra fase da proposta lacaniana, já com foco no simbólico, que é paralelo ali ao início dos seminários do Lacan, né, do ensino público do Lacan, e vai até ali mais ou menos 1970. Esse momento da criação, né, é um momento na obra do Lacan em que ele cria, por exemplo, o esquema R e o grafo do desejo, em que a gente está aqui discutindo. Esse momento de forte teorização sobre o simbólico, ok? Por fim, o terceiro momento, né, já com foco no real, mais próximo dos últimos anos do ensino de Lacan, 1970 para frente, alguma coisa assim, que é o momento da elaboração dos nós borromianos, que a gente já viu aqui numa outra série no nosso canal, especificamente sobre os nós. A gente fez os nós, apresentou diferentes quadros, né, da histeria, neurose obsessiva, aquilo tudo. Vale a pena dar uma conferida se vocês se interessarem. Tem uma lista aí no nosso canal só sobre a questão dos nós, ok? Hoje nós vamos falar do imaginário e do simbólico, já que estamos aqui no primeiro andar ainda do grafo do desejo, tá? E nossa proposta é falar então sobre o estágio do espelho. Tomemos primeiro então o imaginário. Como dissemos, nessa fase, né, sobre o imaginário, a época do Lacan que teorizava mais sobre o imaginário, é que o Lacan vai fazer esse texto dele, que é um dos textos mais famosos do Lacan, se chama, os nomes dos textos do Lacan são enormes às vezes, né? Vamos lá. O estágio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelado na experiência psicanalítica. Vulgo estágio do espelho. Bem mais fácil, né? Esses nomes enormes aí a gente acaba abreviando, né? Vale lembrar que no título desse texto, o eu é o G francês, ou seja, o sujeito do inconsciente, e não o moi, que seria uma forma imaginária do eu. Tá? Então, formador da função do eu, o eu, sujeito do inconsciente. Nós falamos brevemente desse texto, o estágio do espelho, alguns vídeos para trás, e hoje a gente vai falar novamente dele aqui dentro do gráfico do desejo.
Do que trata o estádio do espelho? O que está falando ali no estádio do espelho? O estádio do espelho trata de uma relação entre o outro primordial, mais especificamente a mãe, e a criança desejada por essa mãe. Tá? A gente pode lembrar aqui que as letrinhas colocadas pelo Lacan na sua relação com outros pontos no esquema R. Vamos lá, essas letrinhas no esquema R. O A, o grande outro primordial, a mãe. O I de A, o I maiúsculo, é o ideal do eu, ou como Lacan nos coloca, a criança enquanto desejada pela mãe. Então há essa relação entre o outro, mãe, e a criança. É a primeira relação, o iniciozinho. Esta é a relação que importa no estádio do espelho. É a partir da relação entre a criança desejada pela mãe e a própria mãe que um sujeito, né, esse eu, vai advir. E aqui esse vai advir, né, ele irá advir, lembra muito aquela frase do Freud, o wo es war, soll es werden, né, onde era isso, o eu deve advir, algo assim. Então, esse eu irá advir a partir dessa relação entre a criança e a mãe. Ok? Entretanto, esta relação ela vai passar por outros momentos. Essa criança primeiro irá constituir a versão de um eu imaginário, esse M minúsculo, o Moá. Também estamos lidando aqui com este eu e a sua imagem especular, a imagem desse eu no espelho, o I de A tudo minúsculo, né? O eu ideal. Eu gosto de brincar aqui que é uma busca para aquela resposta, a busca de uma resposta para aquela velha questão, né? O que você vai ser quando crescer? E a gente acaba tendo os dois lados da resposta. O lado da própria criança, o I de A minúsculo aí, né, o eu ideal, e a gente tem também o desejo da mãe, tá? Então seriam os dois pontos. Os pais querem alguma coisa da criança e a criança quer alguma coisa. Sabe aquela história, tipo assim, o menino quer ser jogador de futebol, mas a mãe quer que ele seja médico? Pois é, eu gosto de brincar também que só o famoso doutor Sócrates, jogou no Corinthians, jogou na Seleção Brasileira de 82, ele foi o único que resolveu a questão, né? Porque ele era jogador de futebol e médico. Ele juntou o ideal do eu, o eu ideal, ficou tudo ok. Uma ótima maneira de se resolver o estádio do espelho. Mas, brincadeiras à parte, a gente então tem esse lado imaginário aí no grafo, na constituição do sujeito, a partir das insígnias deixadas aí pelo grande outro. Né? São essas marcas que a mãe vai deixar para a criança, são esses sinais que a mãe deixa para a criança, que vão fazer com que a criança caminhe e vá se organizando para construir esse eu, que aí a gente já caminha para o lado do simbólico. Mas também, né, a gente começa a ver então esse simbólico entrando em ação como? Primeiro porque no esquema R, o A está ali no triângulo simbólico, mas precisamente junto do pai. A gente já comentou sobre isso aqui também, né? Lembremos que no esquema R acabado já teve a metáfora paterna, e aí a função paterna, né? A função pai substitui a função mãe, então por isso que se desloca. Quando começa a construção do esquema R, o grande outro aparece lá em cima no lugar da mãe, ok? Também vale lembrar que nessa linha horizontal do grafo, né, no seu primeiro andar, a linha que vai do significado do outro para o outro, nós temos os significantes. Nós temos o grande outro como tesouro dos significantes. Lembre que aqui ele não está barrado. Nós temos um movimento de retroação na mensagem que leva a um significado do outro. Ou seja, há um ponto de basta na cadeia significante que leva a um significado do outro. Está vendo? Passa pelo outro, a mensagem vai, passa pelo outro, retorna, a gente já falou desse movimento de retroação, né? E só no fim a gente consegue ter o significado dado, só depois que a mensagem chega ao outro, ela retorna para a gente, invertida, e só aí a gente consegue ter um sentido, um significado para tudo isso. Fica claro, então, que nessa linha horizontal a gente tem toda uma construção simbólica presente. Aqui a gente tem os significantes, aqui a gente tem o outro enquanto tesouro dos significantes, está aí toda a questão do simbólico. Então, a gente tem, neste primeiro andar, tanto o imaginário quanto o simbólico presentes. E aí vocês vão me perguntar, e o real? Tem real aqui no grafo do desejo? Sim, a gente também vai encontrar o real, ele está presente no grafo. Mas a gente vai precisar ainda de mais um vídeo sobre o primeiro andar, para que aí a gente possa passar para o segundo andar, e aí a gente vai encontrar com o real, mas nesse segundo andar do grafo.
No primeiro andar, nós temos aqui essa formação imaginária e algo do simbólico, nós temos essa construção, o estágio do espelho está aqui nesse ponto e a gente consegue começar a construir o grafo por aqui. Então, ok, recapitulando, hein? Texto do Lacan, no primeiro momento Lacan, texto da fase dele que ele teorizava mais sobre o imaginário, o estágio do espelho, formador da função do eu, o eu sujeito do inconsciente que está aí no primeiro andar do grafo, ok? Como que esse eu se relaciona com o grande outro, aqui a gente está pensando no grande outro como esse outro primordial, a mãe, como a gente consegue ver aqui no seminário 5, essa relação entre um eu, aí a gente pensa no imaginário primeiro, o euzinho pequeno ali, o eu moá, como que ele se constrói nessa relação com a mãe para que possa advir um sujeito, o G, o sujeito do inconsciente que está ali embaixo. Então a gente tem essa formação, o estágio do espelho, ali montado nesse primeiro andar do grafo do desejo, ok? Então, muito bom, muito bom. No próximo vídeo a gente vai terminar de falar sobre esse primeiro andar do grafo, para que aí a gente possa passar para o segundo andar, ok? Então vamos lá, já que no próximo vídeo a gente vai falar do segundo andar, nesse vídeo a gente pede o quê? De sempre, né? Deixe os seus comentários, fala com a gente, curte o vídeo aqui, ó, dá um joinha se gostou, curte o vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho para você poder receber as notificações de quando tem vídeo novo, ainda tem alguns vídeos ainda dessa série do Grafo do Desejo, nós ainda vamos mais algum tempo com isso ainda. Deixe os seus comentários, suas críticas, suas sugestões, suas perguntas, na medida do possível a gente responde a todas, né? Vamos construindo, seja em respostas aqui no próprio YouTube, seja enquanto vídeos, a gente faz de tempo em tempo algumas séries aí de respostas às perguntas de vocês. O que mais? Você pode deixar também essas questões, esses comentários, tudo, também nas nossas redes sociais, ó, Instagram, Facebook, Twitter, tudo aqui você pode deixar para a gente essas questões, né? Vamos abrir esse canal de comunicação, vamos conversar aqui. Visita também o nosso site, né, o psicanaliseafins.com.br, tem um pouquinho do que a gente faz, tem um pouquinho dos nossos cursos, lá também tem um canal de comunicação, você pode entrar em contato com a gente por e-mail também, por lá, mas vale a pena, visita. Ali a gente vai entrando em contato cada vez mais próximo pelas redes, pelo YouTube, pelo site, e a gente vai construindo um bom trabalho sobre a psicanálise aqui, ok? Grande abraço e até a próxima!